Muito bem. Vamos falar sobre a China. Especificamente, a economia da China. É um assunto sério. Quero dizer, há décadas que tem sido esta potência econômica a produzir tudo, desde smartphones a aço, e a tornar-se parte integrante de, bem, praticamente tudo. Eles passaram de um interveniente relativamente pequeno no palco mundial para este gigante econômico e a pandemia. Bem, veio sublinhar o quanto o resto do mundo depende deles. Mas nem sempre foi assim. Lembram-se daqueles rótulos Made in Japan por todo o lado? A China estava a jogar a apanhada, mas através de uma combinação de mão de obra barata, apoio governamental e muita garra, eles transformaram-se na fábrica do mundo. E então, a pandemia atingiu. Lembram-se do início de 2020? Falta de papel higiênico? Fermento em falta nos supermercados? Sim, bons tempos. Mas não era apenas a nossa incapacidade de ter massa-mãe para o pão que era o problema. A pandemia, com as suas origens em Wuhan, China, deu um grande abanão na cadeia de abastecimento global. A China tinha se tornado o sítio ideal para, bem, quase tudo. Eletrônicos, peças de automóveis, suprimentos médicos, o que quiserem, a China provavelmente fazia, ou pelo menos um componente crucial disso. E quando a pandemia atingiu e a China entrou em confinamento, os efeitos foram sentidos em todo o lado. Fábricas fecharam, portos fecharam e, de repente, o mundo enfrentava uma escassez de, bem, praticamente tudo. 2020 foi um ano, e a economia global sentiu isso. A Organização Mundial do Comércio reportou uma queda de 9,2% no volume do comércio global de mercadorias, a queda mais acentuada desde a crise financeira de 2008. E embora essa seja uma questão complexa com muitos fatores, a desaceleração da China desempenhou um papel significativo. Pensem nisso. Quando a sua fábrica, digamos, na Alemanha, depende de peças de uma fábrica na China que agora está fechada devido a confinamentos, você tem um problema. E foi exatamente isso que aconteceu em grande escala. Empresas em todo o mundo ficaram a lutar, incapazes de obter os componentes de que precisavam para fabricar os seus produtos. A pandemia expôs o quão interligada a economia global se tinha tornado e o quão dependente ela era de uma China a funcionar sem problemas. Vamos ser específicos. Em 2020, apesar da pandemia, a China ainda conseguiu arrecadar uns impressionantes 2,154 bilhões de dólares em receita de exportação. São bilhões, com B. Eles são os maiores exportadores do mundo por uma larga margem, e os seus produtos estão em todo o lado. O seu iPhone? Sim, provavelmente montado na China. O aço no seu prédio? Provavelmente feito com minério de ferro chinês. Os painéis solares no seu telhado? Sim, provavelmente da China também. Eles são a força dominante na indústria manufatureira, produzindo uma quantidade impressionante dos bens dos quais todos dependemos. E a pandemia mostrou-nos que quando esse fluxo de bens é interrompido, o mundo sente. Seção 5. Por que a China? O fascínio de um gigante industrial. Então, por que é que toda a gente está tão dependente da China? Bem, já não se trata apenas de mão de obra barata. A China investiu fortemente em infraestruturas, construindo uma rede de fábricas, portos e sistemas de transporte que são a inveja do mundo. Eles têm uma força de trabalho enorme, um sistema político relativamente estável e um governo que tem sido muito proativo na atração de investimento estrangeiro. Para as empresas multinacionais, instalar-se na China tem sido uma decisão óbvia. Eles obtêm acesso a um mercado enorme, custos de produção mais baixos e um ecossistema de manufatura bem desenvolvido. É uma combinação poderosa, e é por isso que tantas empresas se tornaram profundamente enraizadas na economia chinesa. Seção 6. O futuro pós-pandemia. Lições aprendidas. Dependência reconhecida.
A pandemia foi um alerta. Expôs as vulnerabilidades de uma economia globalizada que se tinha tornado excessivamente dependente de um único país. A fragilidade das cadeias de abastecimento just-in-time tornou-se flagrantemente óbvia, assim como os riscos de concentrar tanta capacidade de produção num único local. A questão agora é: o que vamos fazer sobre isso? A resposta fácil é diversificar, mas não é assim tão simples. A China passou décadas a construir o seu domínio industrial, e desembaraçar as cadeias de abastecimento globais é uma tarefa complexa e dispendiosa. Mas a pandemia mostrou-nos que o status quo, com as suas vulnerabilidades inerentes, não é sustentável a longo prazo. Seção 7. Diversificação. O nome do jogo? Então, precisamos de opções, certo? Distribuir o risco, como se costuma dizer. Algumas empresas estão agora a olhar para a produção mais próxima dos seus mercados finais. Outras estão a explorar a regionalização, criando centros de produção em diferentes partes do mundo. Mas sejamos realistas, isto não vai acontecer da noite para o dia. Construir novas fábricas, formar mão de obra e replicar a escala e eficiência do ecossistema de manufatura da China leva tempo, dinheiro e muito esforço. É um jogo longo e que exige compromisso e colaboração em escala global. Seção 8. Pode o mundo desacoplar-se? As complexidades das economias interligadas. A ideia de desacoplamento da China tem sido muito falada, mas é muito mais complicado do que simplesmente dizer: ok, acabamos. A economia global é como uma tigela gigante de esparguete. Está tudo interligado. A China não é apenas uma potência industrial, é também um importante mercado consumidor e um interveniente fundamental nas finanças globais. Desfazer essas ligações seria incrivelmente disruptivo e provavelmente teria custos econômicos significativos para todos os envolvidos. Seção 9. O papel em evolução da China, indo além da linha de produção. Mas aqui está a questão: a China não está parada. Eles estão bem conscientes dos riscos de dependerem apenas da indústria transformadora e estão a trabalhar ativamente para fazer a transição da sua economia para setores de maior valor acrescentado, como tecnologia, inovação e consumo interno. Eles estão a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, a injetar dinheiro em inteligência artificial, robótica e energias renováveis. Eles também estão a cultivar o seu mercado consumidor interno, que já é uma força importante e só vai crescer e tornar-se mais influente nos próximos anos. Seção 10. O equilíbrio, poder econômico e tensões geopolíticas. Claro que não podemos falar da ascensão econômica da China sem reconhecer as tensões geopolíticas. À medida que o poderio econômico da China cresce, também cresce a sua influência no palco mundial, e isso tem gerado alguma fricção, particularmente com os Estados Unidos. Existem preocupações sobre práticas comerciais, direitos de propriedade intelectual e questões de direitos humanos, todas elas legítimas e que precisam de ser abordadas. Mas também é claro que o mundo precisa de encontrar uma forma de coexistir e cooperar com a China, porque quer se goste, quer não, eles são um interveniente importante no palco global, e as suas ações têm repercussões em todo o lado. Seção 11. O próximo capítulo do Dragão: inovação, consumo e influência global. Então, onde é que isto nos deixa? A pandemia sublinhou o quão importante é a economia da China para o mundo. Expôs as vulnerabilidades da nossa excessiva dependência de um único país para tanta coisa, mas também destacou as complexidades de nos desembaraçarmos dessa dependência. A China está a mudar, no entanto. Eles estão a ir além do modelo de fábrica do mundo e a tornar-se numa potência econômica mais diversificada e sofisticada. O mundo precisa de se adaptar a esta nova realidade,
encontrando formas de equilibrar a interdependência econômica com as realidades geopolíticas. É uma dança delicada, mas que todos vamos ter de aprender a dominar nos próximos anos.